essa experiência, outra experiência que eu vivi, pode te motivar a uma reconciliação. Alguns aqui sabem, eu não sei nem se eu teria autorização para falar a respeito disso, eu não pedi para a pessoa, mas aí depois ela chama minha atenção, se for o caso, já que nós nos reconciliamos. Mas, algum tempo atrás, ainda neste ano, eu tive, da minha parte, dificuldades em relação ao nosso pastor, ao pastor Djalma. Eu, em abril ou maio, não me lembro bem, eu levei uma mensagem na Igreja Central de Uberlândia, onde eu expus o meu pensamento doutrinário a respeito de determinado ponto teológico. Fui muito criticado por algumas pessoas, não pelo pastor Djalma. Fui ofendido por algumas pessoas, e aquilo me despertou o pior que podia haver em mim. O pior da minha natureza. Eu recebi em casa uma visita do PC, à época, e do pastor. Eu estava tão inflamado que o PC me disse, olha, o pastor quer te fazer uma visita, etc. E tal. E eu disse, qual é o tema da visita? Qual é o propósito da visita? É sobre a mensagem que eu preguei ou é sobre a igreja do Alto Moarama? Porque se for pela mensagem que eu preguei, eu não quero receber nem você nem ele. E o PC é meu amigo, de anos, de décadas. Mas essa era a minha situação na época. E então eu recebi a visita do pastor. Gentilmente conversou comigo sobre outros temas, me deu conselhos que eu trago, um em especial até hoje, e creio que vou levar para o resto da minha vida. Foi um momento muito tranquilo, só que depois daquela reunião, eu comecei a alimentar sentimentos ruins. E disse a um, disse a outro, essa visita foi uma visita protocolar por causa disso, daquilo. E a Isabela me passou uma mensagem do pastor Diego, que se chama Ruins Suspeitas. E nessa mensagem das ruins suspeitas, o pastor Diego ele fala que nós devemos nos ater aos fatos. Qual era o fato que eu tinha ali? Um pastor, preocupado com a sua ovelha, foi visitá-lo. Eu abandonei os fatos e fui para as ruins suspeitas. Ele veio me visitar, porque essa é uma visita protocolar, porque pastor A, B e C me criticou, falou mal de mim, praticamente me chamou de analfabeto funcional, e é isso, aquilo e tal e tal. E aquilo foi criando um sentimento de revolta e de raiva em mim. E um dia eu fui almoçar na casa da Isabela. A Isabela nos convidou, eu, a Paula e o Amós fomos almoçar na casa da Isabela. E aí nós conversamos e a Isabela fez um elogio ao pastor Djalma. E esse foi o estupim para que eu sentasse a marreta nele. Eu devo ter ficado uns 40 minutos falando mal dele. Isabela, é assim, 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 assado, assim, 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 assim. E nós conversando ali. E a Isabela tentando contornar a situação. E veja por outro lado. Veja assim. As pessoas são assim, acontece assado, etc. Eu vou orar por você, etc. Quando eu saí daquele almoço, me veio o pensamento, eu não estou me colocando no lugar dele. O pastor, ele tem, cada um de nós traz consigo as suas dificuldades, os seus traumas. Eu já fui pastor. A vida pastoral é uma vida solitária. Saibam disso, isso acaba nos trazendo misericórdia para com aqueles que nos guiam. A vida pastoral é uma vida solitária, porque o pastor, muitas vezes, ele não tem com quem desabafar. Ele tem um pastor, que é o pastor ministerial, que seria o seu conselheiro, mas muitas vezes ele fica receoso de abrir o seu coração e ser julgado. Às vezes ele gostaria de abrir o coração para um colega de ministério, mas esse colega pode enxergar ele como um adversário para galgar uma posição maior. Com um membro, às vezes, fica difícil, porque o membro pode perder o respeito. A vida pastoral é uma vida solitária. Coloque isso no seu coração. E eu comecei a me colocar no lugar dele. E eu falei, eu estou desgraçadamente errado. Eu estou sendo
utilizado pelo diabo e eu tenho que cessar isso agora. E se houve propagação, houve ofensa, eu preciso de pedir perdão a ele e preciso de dizer toda a verdade para ele. Marquei de conversar com o pastor, nos encontramos numa praça, e eu falei, pastor, eu estou aqui para te pedir perdão. Contei, dei uma volta no deserto, né, até chegar a Canaã, e aí falei para ele, eu estou aqui para te pedir perdão. Aconteceu assim, 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 tal situação, eu creio que eu fui conduzido pelo diabo, alimentei sentimentos ruins, suspeitas ruins, falei mal do Senhor, te critiquei para a pessoa A, B, C, D, E, F, G. Falei mal do Senhor. Estou profundamente arrependido e desejo o seu perdão. Você sabe qual foi a resposta do pastor? Você deve ter falado pouco, porque na realidade eu devo ser muito pior do que isso que você falou. Todos nós somos assim, não é verdade? Se alguém fala mal de nós, fique tranquilo, ele está falando pouco. Porque se ele soubesse verdadeiramente quem nós somos, aquilo que Deus conhece de cada um de nós, ele falaria muito mais. Tivemos essa conversa, oramos juntos, recebi o perdão dele, que é o que eu procurava, selamos e reconciliamos. Não havia nada dele contra mim, nada. Mas havia algo que eu alimentava em meu coração contra ele. E eu passei a ter paz em relação ao pastor. Passei a admirá-lo, passei a querer bem a ele, passei a querer fazer o possível que estivesse à minha mão para que ele se sentisse bem, para que pudesse ajudá-lo, para que pudesse ampará-lo de alguma forma. Isso é porque eu sou bom? Não. Isso é porque Deus ele pode fazer algo que nós não podemos, que é a reconciliação verdadeira. Você precisa de libertação, você precisa de se libertar, no sentido de perdoar alguém, você precisa de paz, porque você precisa de voltar a ter uma boa relação com alguém, ou a deixar aquilo para trás, olhar para aquela pessoa nos olhos e se sentir bem com a presença dela. Porque quando há um problema, nós não gostamos de estar nem no mesmo ambiente com a pessoa. Há um incômodo. Aquilo te faz mal. Você começa a suar as mãos. Aquilo te traz um sentimento negativo. Você precisa de libertação, você precisa de paz, você precisa de buscar esta pessoa e precisa de conversar com ela. Antes, você precisa de se esvaziar e precisa para que Deus haja por meio de você.